Hechos 8:26. Un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hasta el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que emudece ante de su tosquillador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no lo hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira usted, aquí hay agua. ¿Quién impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron del agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando las buenas noticias a todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí, baja tu cabeza en reverencia a la palabra del Señor. Desconecta del mundo y conecta a la palabra. Trae todo tu corazón, todas tus expectativas al único que es digno de ser adorado y alabado, que es el Señor de Jesús Cristo de Nazaret. Solo Él tiene las respuestas. Solo Él, y por Él, y de Él, y para Él es que nosotros estamos acá. Es bueno adorar, es bueno cantar, es bueno ver los hermanos, pero todo eso es incomparable con estar en su presencia. Por eso, Espíritu Santo de Dios, ministra nuestros corazones acá en esta mañana. Que toda desatención sea cancelada y todo pensamento venga a ser levado cautivo a tu presencia. Que desse altar acá puedan salir tus palavras, tus enseñanzas. Yo me humilho ante ti. E assim como foi declarado nesta canção, eu não tenho nada para oferecer-te, Espírito Santo. Então, toma minha vida, usa-me acá nessa manhã uma vez mais para tu honra e para tu glória. Em nome de Jesus. Se há acá algum coração de pedra, seja transformado em coração de carne, sensível a tu voz. Que tu nome venga a ser recordado, que tus instruções venham a ser ministradas. Que tu, Espírito Santo, pueda mover-se de uma maneira sobrenatural nesse lugar. Trayendo una palabra rema, una palabra para hoy, una palabra para ahora, pero una palabra que da destino para nuestras semanas. Que nosotros seamos practicantes a oírla, que no seamos personas necias que escuchan por un oído y salen por el otro. Pero lo que nosotros aprendamos, que nosotros podamos emprender essas palavras, é lo que nosotros te pedimos, Espírito Santo, e te damos la glória, la honra desde el comienzo hasta el final. E se vos entendés e estar de acordo com minha oração, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. El nombre de esa palabra se llama pereza o propósito. Mira para una persona que está bien perfumada cerca de vos y pregunta así para ella: ¿vos tenés pereza o tenés propósito? Elige una otra persona que es ungida por Dios y pregunta así para ella: pereza o propósito. Elige una persona que está en pecado y pregunta así para ella: pereza o propósito. Yo espero que vos sacaste tu espejo y te miraste a vos mismo, ¿verdad? Vamos lá.
Vamos entender um plano de fundo de toda esta passagem que nós leemos. Essa é uma prédica interessante, porque me gustam essas prédicas assim, uma prédica expositiva, onde leemos a palavra e vamos ponendo em prática cada detalhe dela, mas vamos entender um plano de fundo do que estava passando acá. Hechos de los Apóstolos, em realidade, deveria chamar-se Hecho del Espírito Santo, porque é o Espírito Santo usando as pessoas, usando os apóstolos e diversas demais pessoas no livro de Hechos. Pero en realidad, el libro de Hechos no necesariamente Hechos de los Apóstolos, que fue escrito, es Hecho del Espíritu Santo. Repita así conmigo, Hechos del Espíritu Santo. Entonces, Hechos 7 y 8 empieza con una persecución. Hay una máxima en la teología que yo debo entender el básico. Quero entender a palavra, eu leio o capítulo anterior e o capítulo seguinte. Senão, eu tenho um texto sem contexto e me genera pretexto para fazer qualquer coisa. Hechos 7 e Hechos 8 empieza uma persecução na igreja. Vocês vão ver que muere Esteban. Vocês vão ver que no começo, vocês vão ver que no começo de livros de 8, não é fácil, não é? Vocês vão ver que no começo del 8, a Bíblia diz que empieza uma grande persecução com a igreja. Empieza uma grande persecução com todos os creyentes helenísticos. Dios mío, quem são os creyentes helenísticos? Vai ser bem fácil para vocês entender. Quando começou as buenas nuevas com Jesus, tinha os helenistas. Helenistas eram aqueles que falavam grego. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Eram os que falavam em grego. Era como se fosse inglês nos dias de hoje. Então, tinha uma cultura americana, pero a cultura grega, e esses eram os gregos, os creyentes helenistas, os que tinham uma cultura grega mesclando-se com a cultura judia. Pero vamos lá, começava uma grande persecução. Eles deveriam sair de Jerusalém, menos os apóstolos que se quedaram aí, pero todos os creyentes saíram de Jerusalém porque eram atacados, porque eram perseguidos. E quem os perseguia? Saulo, verdade? Esse que vocês vão ler no próprio livro de Hechos, vocês vão ver que Saulo, ele que perseguia no começo, depois se convertiu, pero ele perseguia, ele dava vozes de prisão e matava a gente, assim de sencillo. Esse era o maior perseguidor deles. Então, nesse plano de fundo do livro de Hechos, era isso que passava. A igreja estava sendo perseguida, todas as pessoas que estavam em Jerusalém deveriam abrir-se daí para não correr risco de morte por apóstolo Saulo, que não era apóstolo nesse momento, era só Saulo. Esteban havia sido morto. Recuerdan de Esteban, o primeiro diácono? Foi morto, foi levantado o diácono no capítulo 7, capítulo 8, já se marchou, já foi morto. E com toda a persecução, e isso me chama a atenção acá, que nós vamos ver que há muita persecução. Repita-se comigo, persecução. Vocês vão ver que há muita persecução. E naquele momento era diferente da persecução de hoje. Mas havia muita persecução. Antes era, não sei se mais real, porque seria injusto comparar nossas vidas com a vida deles. Injusto para eles, injusto para nós outros, porque são diferentes temas, diferentes ciclos, é diferente. Mas sim havia muito mais persecução que agora. E nessa persecução, sai Felipe e começa a predicar. E nessa que ele começa a predicar, ele se encontra com Eunuco, que é esse que nós estamos lendo acá. Felipe, no meio da persecução, sana, predica, expulsa demônios, etc, etc. Mas a pergunta acá é quem era Felipe. Pergunta-se, pastor, quem era Felipe? Quem quer saber? Só para vocês que querem saber, eu vou contar. Felipe não era um apóstolo de los 12. Ele não conheceu a Jesus personalmente. Felipe era um dos diáconos que foram levantados depois. Aliás, em Hechos número 7, se vos ler, vas a ver que foram levantados diáconos. Para que foram levantados diáconos? Para servir a las personas. Os creyentes estavam dizendo assim, pero eu não tenho tempo com os apóstolos, eu necessito estar com eles para escuchar da palavra. Pero os apóstolos não davam abasto de responder todas as perguntas das pessoas, de estar com todas as mesas, de estar em todo o tempo. Então eles levantaram diáconos. Diácono, em la palavra original, se chama moço. Que significa diácono? Repita comigo, moço. Quem é moço? Aquele que sirve a mesa, é aquele que prepara a mesa para que se tenha comunhão. Essa é a palavra de um diácono. Então, quando vês um diácono, um presbítero, pensa assim, uau, ele tem muito poder. Sim, tem, igual que eu, igual que você, o poder do Espírito Santo. Pero um diácono é uma pessoa que trabalha muito. Quantos estão comigo?
E um presbítero é que trabalha mais aún que eles. E um pastor que nem tem vida. Não, na broma, tem vida. Pero a donde voy acá é que Felipe, ele era um diácono. Ele foi levantado com alguns de los diáconos, primeiros diáconos que foram levantados en el Hechos 7. Qual foram os diáconos? Quem quer saber? Só por curiosidade. Se você está embaraçado, vai embaraçar-se nombres para poner em tu hijo. Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau e Prócoro. Viste que nomes lindos, verdade? Para que serve isso? Para alguma coisa serve, está na Bíblia, verdade? Pero um deles foi chamado Felipe, foi levantado como diácono. Quem foi Felipe? Felipe foi um nome como vos e eu, ou como eu e vos. Eu não sei qual é a ordem correta. Pero mesmo nome como vos e eu, igual Felipe, ele sim foi usado por Deus. Tanto que este pasaje que leemos agora em Hechos é a primeira conversão relatada no Novo Testamento, primeira conversão individual relatada em todo o Novo Testamento. É a primeira pessoa individual gentia convertida que a Bíblia relata. Não tem relatos individual, só relatos coletivos. Então, mira o trabalho que estava sendo Felipe. Felipe não era um dos apóstolos. A Bíblia não registra a morte de Felipe. Solo registra que Felipe teve 4 hijas, que está lá no livro de Hechos 21, depois vas a ler, e que as 4 hijas eram profetisas. Quantos estão comigo acá? E Felipe também era honrado por la igreja, por lo que ele hizo, por lo que ele estava haciendo. A Bíblia conta que um de seus viajes, o apóstolo Pablo, depois de perseguir Felipe, Felipe le recebeu a ele em sua casa. E isso já me ensina muita coisa, verdade? Porque às vezes aquele que nos perseguiam, depois nós vamos ter que servir a mesa para eles. A Bíblia diz assim que o Senhor prepara na mesa delante de mis inimigos. Quem conhece essa palavra? Pero muitas pessoas pensam assim que eu me vou sentar, mis inimigos vão estar sendo humilhados e eu vou estar acá feliz. Não. A mesa delante dos inimigos é para que nós sirvamos os inimigos que eram inimigos, agora vão sentar-se nessa mesa para ter comunhão. Quantos estão entendendo isso? Amém? Pero a donde vou acá é que quem era Felipe, esse que nós vamos falar acá? Felipe, ele iba em donde Deus mandava. Presta atenção comigo. Ele iba a donde Deus mandava. Repita comigo. Iba a donde Deus mandava. Predicava em donde era necessário. Servia antes de liderar. Obedecia antes de compreender. Vamos uma vez mais. Iba onde Deus mandava. Predicava onde era necessário. Servia antes de liderar. Obedecia antes de compreender. Essas duas partes me gustam mais, porque eu sei que acá não passa, só lá em Taiwan passa. Servia antes de liderar. Obedecia antes de compreender. One more time. Servia antes de liderar. Obedecia antes de compreender. Por que Felipe foi usado por Deus? Porque ele servia antes de liderar. Antes de qualquer coisa ele só era um moço. E ele obedecia antes de compreender. Vino um ángel do Senhor e disse: vete. E ele já estava. Estão comigo? Agora vamos entrar no texto. Quem está comigo? Dá glória a Deus. A Bíblia diz assim: que um ángel do Senhor disse a Felipe: ponte em marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalém a Gaza. Está lá em Hechos 8:26. Mira que interessante. Cada vez que a palavra usa ángel com minúsculo, não significa que era uma aparição de Jesus, como um ángel. Me olvidei o nome teológico para uma aparição de Jesus. Teofania. Não era uma teofania, era de verdade um ángel do Senhor. Então, um ángel do Senhor apareceu para Felipe e disse assim: Felipe, ponte em marcha ao sur. E que isso, Felipe? Ele se foi. Que isso, Felipe? Ele se foi. Então, se você pudesse pensar assim: é mais fácil, porque o próprio ángel apareceu a Felipe. Eu dudo que se você estás aí pedindo para Deus e aparece um ángel de Deus delante de vós, batendo as alas e diz assim: eis que te digo, Janina, hace isso. Você vai ser, sim ou não? Quem vai obedecer um ángel? Sim ou não? Quantos acá já vieram um ángel personalmente? Thaís, eu, verdade? Eu não tive essa oportunidade de verlo, mas eu sei que muitas pessoas já han visto. Já tive lá o entendimento que ángeles tinham nesse lugar, mas nunca vi com meus próprios olhos assim físicos.
Pero lo que pasa acá es que Felipe apareció un ángel para él y el ángel dijo así: marcha, marcha Felipe. Entonces es más fácil obedecer cuando se ve un ángel, ¿sí o no? Sí, obvio que sí, ¿verdad? Pero cuando yo paro para entender, yo veo que Felipe no solamente se fue porque apareció un ángel, él se fue antes mismo de haber un ángel, porque la palabra dice que allá en Hechos 8 de 4 a 5, dice así: los que habían dispersados predicaban la palabra por donde quiera que se iban. Presta atención acá. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo. ¿Hay algún ángel diciendo para él predicar acá, sí o no? No hay ningún ángel. Entonces él solamente estaba demostrando en público aquel que él era en el secreto, porque él ya predicaba antes que le mandasse que predicaba. Él ya hacía lo que tenía que hacer antes que alguien le dijera para él que él tenía que hacer lo que él debería hacer. Y mi pregunta para vos es: ¿vos haces lo que tenés que hacer o espera que alguien te mande a hacer lo que tenés que hacer? Porque si vos esperas que alguien te mande a hacer lo que vos tenés que hacer y vos no haces antes que te digan para que lo hagas, vos nunca lo harás. Duvido que vos repitas eso. Vos nunca vas a repetir eso, ni yo voy a repetir. El tema acá es que vos haces lo que tiene que hacer. Vos haces el básico. Porque às vezes nós damos uma vuelta no mundo de la perfección y no existe la perfección. Es mejor el hecho de que el perfecto. Pero muchas personas esperan solamente una señal de Dios. Y gloria a Dios por las señales de Dios, así como predicó ya, oró y escuchó lo que Dios habló para no vender coloretes, ¿verdad? Pero el tema acá es que vos haces lo que tenés que hacer antes que te digan para hacer lo que vos já deveria hacerlo. ¿Cuántos están conmigo? Vos haces la lección de casa, vos haces el básico, porque acá la Biblia no menciona que alguien dijo para que él predicase. En realidad, la Biblia no dice que alguien dijera para servir las mesas. Él solamente servía las mesas. Después que él servía las mesas, él fue levantado como un diácono. Después que él fue levantado como un diácono, él no fue ungido como apóstolo, pero él empezó a ser un evangelista, tanto que la Biblia dice que él fue reconocido como el evangelista Felipe. Mi pregunta para vos es interessante, porque no momento que ele começou a servir sem que nadie lhe dijera para que ele serviera, havia uma persecução na igreja. A igreja estava sendo perseguida, Saulo estava matando a gente com cartas de los fariseus, com cartas de los escribas para dizer assim: eu tenho autorização para matar-les a ustedes. Então, no meio da persecução, sem que nadie lhe dijera para que hiciera, Felipe começa a predicar e começa a ganhar vidas para Jesus. Mi pergunta para vós é: ¿qué vos haces de las persecuciones? ¿Qué vos haces de tus persecuciones? Cuando las personas te persiguen, ¿qué vos haces cuando vos mismo te persigues? Porque viste que às vezes las personas nos persiguen y eso es difícil, ¿sí o no? Stalkean, ¿verdad? ¿Quién ya fue stalkeado, perseguido? Todo eso no es bueno, pero imagínate vos mismo cuando vos empieza con persecución. Vos mesmo empieza com auto-stalkeio de tu própria vida. Vos empieza a generar monstros onde não existem. E minha pergunta para vós é: que vos estás haciendo en el meio de tus persecuções? Quantos estão comigo? E agora, pouquinho mais profundo: o que vos estás haciendo que nadie te pediu que vos hagas em meio da persecução? Porque uma coisa é vos aconselhar-se, escuchar de alguém, glória a Deus por isso. Pero que vos mismo entendés que vos tenés que hacer en el medio de tus persecuciones, porque si no, nosotros siempre vamos a estar tercerizando mi actuar y mi manera de vivir, siendo que mi manera de vivir ya está en la Biblia, brother. Vos tenés que leer la escritura y entender cómo realmente debes vivir e não terceirizar solamente para alguém. Glória a Deus porque há alguém, amém? Glória a Deus porque vos tenés um líder, porque vos tenés um líder de célula, um hermano em Cristo, sem um título todavia, ou com título, glória a Deus por isso. Pero eu não puedo terceirizar a todo momento que decisão devo tomar ou não devo tomar para alguém. Eu tenho que aprender a discernir as coisas de Deus. E minha pergunta para vós é: que vos estás haciendo que nadie te pediu que lo hagas? Que vos estás haciendo em tu trabalho que nadie te pediu que lo hagas? Eu tive a oportunidade de crescer em minha arte marcial quando eu começava lá em Curitiba com grandes campeões mundiais. Então, eu não participava do treinamento junto com eles no começo, mas eu já estava cerca mirando Anderson Silva, Maurício Shogun, Vanderlei Silva. Se vos não conheces, não há problema, mas são os apóstolos da arte marcial.
É verdade? Então eu les mirava, você é de Curitiba também, né? Você é parecido com Anderson Silva. Então eu le mirava a eles, e sabe o que eles faziam? Terminava o treinamento e que eles faziam todo o que o mestre lhe havia pedido. Eles empezavam a treinar mais do que alguém lhe pediu para que treinara. Então, terminava o treinamento, a gente ia para o tempo de chatear, para ter eu me olvidei essa palavra que a gente tem. Não é comunhão. Comunhão é demasiado creyente, tampouco é coinonia. Resenha. Ah, pai. Eles iam para resenha, eles iam começar a falar. A maioria das pessoas, Anderson Silva não. A primeira pessoa que eu ouvi trotar na calle com um peso de 1 quilo na mano foi Anderson Silva. E eu lhe perguntava, pero por que ele faz isso? Porque nadie hacía. E nadie lhe pediu para ser. Agora, quando você pergunta assim, quem foi Anderson Silva, quem foi Vanderlei Silva, quem foi Maurício Shogun? Eles foram aqueles que nadie lhe pediu para que hicieram. Mi pergunta para vós é: que você estás fazendo que nadie te pediu para ser? E eu estou falando de mi rubro, de mi trabalho. Pero em tu trabalho, o que vos haces? Ou vos sos aquela classe de pessoa que empieza a trabalhar hasta las 18 horas, pum! É como se fosse um corte general de luz. Acabou, você não existis mais, verdade? Se empieza às 8 horas, você está fora do trabalho. 8 horas, agora estou trabalhando. Se vos não haces nada que nadie te pediu, como vos vas a conquistar outras coisas? Aí vos sos uma pessoa em promédio, sos a média de todas as pessoas. Mi pergunta para vós é: que vos haces em tu trabalho que nadie te pediu para que vos hagas? Estão comigo? Que vos haces em tu casa para que nadie te pediu para que vos hagas? Pergunte para Thaís, ela te vai llenar de exemplos de como eu sou um bom marido. Não é broma. Pero nós temos uma costumbre de fazer coisas que nadie lhe pediu. Em realidade, eu estou em falta com ela porque devo fazer mais coisas, verdade? Pero em família, vos haces solamente aquilo que te pedem ou vos dá um passo extra? Quantos estão comigo? Vos que sois casado, vos solamente haces aquilo que tua esposa te manda? Para quem recebe ordens, verdade? Ou nem isso vos haces bem? La cortina, essa que eu vivo predicando, está em tu casa? Assim todavia? E lá tu mulher já tem que subir com ele taladro aí, verdade? Para taladrar a cortina e vos não haces? Quem se recuerda da Cília Shalom que tinha em minha casa? Já não tenho mais. Depois de um ano, verdade? Pero não tenho. Vos esposa, vos hija, que vos haces em tu casa que nadie te pediu para que vos hagas? Ou vos legas em casa e deixar tu sapato onde está e tira tu roupa onde está e querem que te sirva. Aquele que não serve nunca será servido. Aquele que não cuida nunca será cuidado. Quantos estão comigo acá entendendo essa palavra? Que vos estás haciendo que nadie te pediu para que vos hagas? Eu ia falar igreja, pero é muito direto, então não vou falar nada de igreja, amém? Hasta porque eu sou muito bendecido. Pastor Saul estava acá e ele não me dijo que a igreja é bendecida. Ele dijo que como a gente que ustedes têm acá é demasiado bendecida e ama o evangelho. Amém? Vocês estão acá? Ele não estava falando de mim, ele estava falando de vocês. Então dá um aplauso forte a tu vida para o Senhor Jesus. A donde vou acá é que vos estás haciendo que nadie te pediu? Está movendo algo dentro de vos aí ou não? Que vos estás haciendo que nadie te pediu para que vos hagas? Que vos estás haciendo ou está esperando que alguém te diga? Ou vos estás esperando que apareça um ángel del Senhor e te diga para vos fazer o que vos já tenéis que fazer? E aí não necessita o ángel. Seguindo a palavra, a Bíblia diz assim que Felipe empreendeu viagem e resulta que se encontrou com etíope eunuco, alto funcionário encargado de todo o tesouro de Candace, reina de los etíopes. Que passou com Felipe acá? Quando ele escutou a voz do ángel? Que passou? Ele empreendeu viagem. Que passou? Ele empreendeu viagem. Ele disse assim: Senhor, se és de Deus, envia-me outro ángel agora. Um ángel para confirmar o que disse o ángel, verdade? Não, apareceu o ángel, ele já se foi automaticamente. Ele já se foi. E me pergunta para vós é: quando Deus te manda, vós obedeces? Ou quando Deus te manda, vós pedis confirmação de Deus para o que Deus dijo? Vocês estão acá ou não? Pero Deus já confirmou. E sim, pero Deus tem que reconfirmar. Recontra, ultra, mega confirmar. Se Deus te dijo, é porque Deus te dijo.
Dios no es el hijo del hombre para que mienta, ni el hijo del hombre para que se arrepienta. Entonces, si Dios te dijo, hágalo. Pero tantas personas están, cuando yo voy a hablar, están así: Dios me dijo para hacer eso. ¿Y qué? Estoy orando. ¿Verdad? ¿Orando para qué? Si Dios te dijo para hacer, lo hagas. ¿Qué hizo Felipe? Felipe empezó a irse para el sur y paró en el camino. ¿Sí o no? No. Felipe empezó y se fue. Felipe já estava. Ustedes podem ver que é a diferença de uma goma, e Felipe já estava haciendo lo que Jesus mandou ele hacer. A palavra del Senhor vino a Felipe através de um anjo e lhe disse assim: disponete e vete al sur. E que hizo Felipe? Felipe escuchou e foi para o norte. ¿Sí o no? No, ele foi para o sur. ¿Por quê? Porque obediência parcial é a mesma coisa que desobediência. Se vos tenés uma obediência parcial com Deus, é a mesma coisa que desobediência. Presta atenção no que estou falando. E se vos tenés desobediência, desobediência é rebeldia. E a Bíblia diz que rebeldia é pior que hechiceria. Então, vos estás reclamando de la gente que hace payé, pero mais hechiceros sois vos que conhecem a palavra de Deus e não obedecem. ¿Estão comigo ou não? O Senhor tem mais prazer em obediência do que sacrifícios. Pero ahora eu vou sacrificar para o Senhor mi domingo. E passou de lunes a viernes comendo Instagram, comendo como louco, e agora quer fazer algo como sacrifício. Pero o Senhor não nos pide sacrifício, o Senhor nos pide obediência. Pero nós não obedecemos e depois queremos canjear como se o Senhor for um banco. Dizemos assim: Senhor, te vou pagar por lo que eu hice isso. Como se o Senhor tuviera prazer em punir-nos de algo que nós não hicimos e queremos pagar-lhe com sacrifício. Pero o Senhor não recebe esse sacrifício, o Senhor recebe obediência. Agora, se você estás buscando o Senhor sacrificando-se, óbvio que Ele vai receber. Pero não é um câmbio por algo que vos já existe, porque o que vos já existe já está pago por la gracia del Senhor. Quantos estão dizendo isso? Estão entendendo isso? La gracia não é aquele que passei e está perdonado e vou volver atrás. La gracia é: o Senhor me perdonou del passado, pero me deu forças para que eu não siga pecando novamente. Estão acá comigo ou não? Pastor, pero hasta o apóstolo Pablo dizia assim: el bien que eu quero fazer, esse não lo hago. E el mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, esse sim eu acabo cometendo. Isso na teologia, há uma coisa que se usa, estou olvidando as palavras, há uma maneira que se habla, que se chama la teoria del asombro. E a teologia del asombro, não sei se está bem na tradução, mas pode descobrir depois. O que o apóstolo Pablo estava dizendo acá? Apóstolo Pablo, quando ele ia falar bem de si, ele falava de alguém. E quando ele ia falar mal de alguém, ele falava de si. Então, quando ele disse: el bem que eu quero fazer não hago, e el mal que não quero fazer, esse sim eu acabo cometendo, ele está sendo um rompecabezas, falando de revés. Ele estava dizendo assim, isso está em Romanos 7. Então, temos que entender Romanos 7 e Romanos 8. Ele estava dizendo: não é que eu me apoio no mal que eu não logro fazer, não. Porque agora eu tenho a graça e o favor do Senhor em minha vida. Então não é que agora eu me apoio no bem que eu quero e não logro. Não, 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 não se trata disso. Se trata de que com Ele, Senhor, eu posso vencer as tentações do pecado. Estão acá? Então eu devo entender melhor as Escrituras para saber na boa interpretação e não apoiar-me nelas para pecar. Pero o que passou acá com Felipe? Ele escutou e foi. Ele escutou e o que ele hizo? Ele obedeceu. E que é obediência? A obediência tem que ter 3 piernitas assim. A primeira delas é interna. Repita comigo: interna. Dentro de vós. Porque se você vas enojado, que rabia que eu estou fazendo o que tenho que fazer, e vou fazer isso, não vai terminar bem. Você tem que entender por que você está fazendo o que está fazendo dentro do possível. Segundo, a obediência tem que ser integral. Como integral? 100% de tu vida. Você não podes obedecer na área e na outra área desobedecer. Estão comigo? Você não podes agarrar a Bíblia Gênesis e olvidar Apocalipse. Se a Bíblia disse que vós sois santos, é porque vós sois santo. Se a Bíblia disse que vós sois santo, é porque vós sois separado. Aquele que é separado é diferente de ser mesclado. Então, se você está andando com Deus, você tem que andar em santidade. Se você não está em santidade, você está em pecado. Se você está em pecado, você está mesclado.
¿Por qué? Porque está mezclado con aquel que es santo, aquel que es profano. Entonces no anda en santidad. Y ahí las cosas no terminan bien. ¿Por qué? Porque vos no está llevando en serio y siendo íntegro con la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos acá conocen creyentes que son creyentes de una parte solo de la Biblia y de la otra no? Y vos solo me miras y nadie habla. Porque muchas veces las personas eligen la parte que quieren servir. Esa parte yo quiero vivir de las bendiciones. Esa parte de servir no. No, esa parte de sacrificar, voy a pagar lo que yo hice. Essa parte acá de andar em santidade, não, quizás não. Essa parte da parte del novio, não, essa parte salta porque não quero entender muito. Essa acá que disse acerca de andar em rectitud com o Senhor, quizás. Essa parte de esmar e ofrendar, não, essa é para a vieja aliança. E aí empieza elegir as partes como se a Bíblia fosse na carta, um menu que um garçom, que o moço te sirve. E não é. A obediência, ou é obediência ou não é obediência. Quantos estão comigo acá? E a obediência, último I de la obediencia, estoy casi terminando la prédica, ela é individual. Não é porque todos estão haciendo o que está certo, não é porque nadie está haciendo o que é equivocado. Pero todos se estão tirando, e você vas a tirar também? La obediencia é individual. Eu me recuerdo que quando eu me convertia, de que bairro que você é de Curitiba? São José dos Pinhais. Então você é de Curitiba, anexo de Curitiba. Mais ou menos, eu também vivi em São José. Quando eu estava me convertendo lá em Curitiba, eu me recuerdo que tinha amigos e eu insistia em levar meus amigos para a igreja, mas muitos deles não queriam ir à igreja. E eu muitas vezes me doblei e não fui para a igreja para quedar-me com eles, porque eu pensava, não, o importante é converter eles e isso. Mas depois eu entendi que a obediência a Deus é individual. Repita-se comigo: a obediência a Deus é individual. Porque às vezes Deus me mandou a mim fazer algo e não outra pessoa. Deus quer que eu tenha um lugar em meu tempo, em minha estação, em outra pessoa. Então a obediência é individual. Não queira fazer que as pessoas tenham que tragar tu verdade. Porque o que Deus está mandando é para vós. Óbvio, há um chamado coletivo, mas há algo personal. Que quizás tu amigo não parou de fumar, por exemplo. Mas é ele, siga sendo amigo dele, siga evangelizando ele. Mas se Deus te mandou parar, pare. Estão comigo acá ou não? Porque sois vós que vai dar conta. Pero meus amigos transam, meus amigos têm relacionamentos sexuais e estão aí como se nada. Problema deles. Que Deus está falando para vós? Que Deus está falando para vós como indivíduo? Vós está obedecendo a palavra de Deus? Ou vós está, não, todos assim, eu também vou fazer. Afinal das contas dá igual. Dá igual nada, brother. Da igual vas a ver quando está na porta allá del cielo, o Senhor te vai dizer, não, eu não te conozco. Pero eu, não, pero vos não me obedeciste. A ter dois botões, sub e barra, verdade? Não tem muita opção. É assim. E eu nem te estou falando de céu e inferno solamente. Eu estou falando dessa vida. Imagínate que horrível é viver algo sabendo que vos não sois de verdade. É muito, não sei, muito raso, verdade? Sabendo que vos venís e não haces o que tenéis que fazer, não porque não logras, porque não queres, porque não hace caso à palavra de Deus. Estão comigo? Posso seguir a prédica? Este havia ido a Jerusalém para adorar, el eunuco, e de regresso a seu país, iba sentado em seu carro. Repita comigo: sentado em seu carro, leyendo o livro do profeta Isaías. El Espírito dijo a Felipe: acércate e junta esse carro. Felipe se acercou deprisa al carro, e al oír que el hombre leía el profeta Isaías, preguntou: ¿acaso entende lo que usted está leyendo? Mira que interessante acá, porque a Bíblia disse que ele iba sentado em seu carro, pero ele iba, ele não estava. Ele iba, ele não estava. Como ele estava? Ele iba e não estava. Repita comigo: ele iba e ele não estava. Ele iba em seu carro. Venia cá, Huguito, por favor. Vos sos el eunuco, ok? Então vos iba, vos te vas. Ele está indo. Vete e vuelve aí, por favor. Cardio, mais hasta el fundo. ¿Viste como se sentem tus alunos? Mas dá a volta. Esse é o eunuco. E ele está leyendo, porque antigamente, nos tempos de Jesus, as pessoas leiam a palavra em voz alta. Vamos, siga, não pode parar. Só foi 3 calorias. Então as pessoas leiam em voz alta. Pero a palavra disse que ele iba em seu carro. Siga yendo, você está em tu carro, assim um auto. Não, na moto. Não, moto não, porque você não sabe manejar, você chocaste. Auto. Então ele iba manejando seu auto.
Y la palabra vino al Felipe y dijo así: acércate de él. Pero la palabra no dijo así: para, no. La palabra dijo: acércate. Ahora yo necesito de Felipe. Vos sos Felipe. Ele está andando. Isso. E ele está leyendo Isaías. Vos tenés que acercarte. Acércate de él. Yo estoy solo leyendo la palabra. Isso, ele está acercando. Ele está en el auto. Ele está en el auto. Isso. Isso. Vamos. Isso, me gusta isso. Sigam trabalhando. Agora você tem que perguntar a ele assim: ¿acaso usted entiende lo que está leyendo? Pero como Felipe escuchou? Porque ele está em movimento. Repita assim comigo: ele está em movimento. Pode sentar-se aí, graças. ¿A dónde voy acá con ustedes? Es que el eunuco iba en su carro. Él no estaba parado. Y Felipe tuvo que moverse para hacer lo que Dios estaba hablando para él hacer. ¿Sabe lo que yo entiendo acá? Que da trabajo hacer lo que tiene que hacer. Porque el ángel mandó que él se acercara del eunuco y él fue. Pero él no dijo así: carros del Señor, paren ahora en el semáforo porque hay una coincidencia. Y se acercó Felipe. No, él iba en su carro y Felipe no tenía un carro. O sea, si él iba en su carro con sus caballos levando a él, qué sé yo, ¿verdad? Me imagino que era caballos, yo no sé. Él no iba tan despacio. Él no era como los picapiedras que tenía aquel carrito con los pies. Él iba rápido. Y si él iba rápido, quiere decir que Felipe debería empezar a trotar detrás de él. Y no es empezar a trotar y alcanzarle, es empezar a trotar, escuchar que él estaba leyendo Isaías, cardio al día, ¿viste? Pastor, yo no entreno porque entrenar es de Dios. Mentira, ¿viste Felipe, el preparo físico de él acá, ¿verdad? Escuchó y preguntó: ¿entendés acaso lo que vos está leyendo? Y burp, y fuerza. ¿A dónde voy acá? Es que da trabajo hacer lo que tenía que hacer. Él no se fue caminando. Pero ¿sabe lo que podría decir Felipe? Señor, él está muy rápido, dame alas para que yo pueda volar. Y Dios iba a decir así: pero no te hice un pájaro, yo te hice un tipo, vete detrás de él. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, sin un carro, sin las mejores condiciones, Felipe fue. Él fue. ¿Qué yo entiendo acá? Que el reino de Dios es hecho por embajadores, no comentaristas. ¿Están acá o no? Embajadores son aquellos que representan un reino y hacen lo que tienen que hacer. Y los comentaristas son aquellos que dicen: viste, ni se fue. Viste, está en pecado. Viste, no hace nada. Pero Dios no nos llamó para sermos comentaristas del reino. Dios nos llamó para sermos embajadores del reino de Dios. Y para eso yo tengo que moverme. Muchas personas hoy en todos los rubros son valientes del teclado. Si vos encontrar cualquier rubro de la vida, vas a ver que tiene alguien que nunca estudió nada, que no sabe de nada, que te comenta acerca de aquello que vos estudió toda tu vida, que no sabe de nada, ¿verdad? El tipo que te escribió ahí hoy. La gente no sabe, no entiende los propósitos y es comentarista. Pero el Señor no nos llamó para sermos comentaristas. El Señor nos llamó para sermos embajadores y hacer. Pero para ser embajador da trabajo. Yo tengo que moverme, yo tengo que apurarme, yo tengo que estar en movimiento, yo tengo que dejar de ser perezoso, yo tengo que empezar a actuar, a hacer las cosas. Hoy yo miré un video que me llamó mucho la atención. Sigan, Joel J se llama, Joel J. Él decía en el video, decía así: son 10 menos 4:50, ¿cómo es en español? Son 4:50 de la mañana. Yo no sé cómo se dice. Eso ahí, 5 menos 10, gracias. Él dijo: son 5 menos 10 de la mañana. Mi cama estaba mejor que acá. Mi frazada estaba mejor que acá. El aire estaba mejor que acá. Sí, pero yo vestí mis shorts y vestí mis champion. 1-0 para mí. E agora eu já empecé a trotar. Primeiro quilômetro duele minhas pernas. Entre o segundo quilômetro, minhas pernas começam a melhorar. 2-0 para mim. Então se já trotei. Agora eu já empecé a nadar. Nadei 1 quilômetro, me duele minha espalda. Eu me atraganto com el agua todavia. Não estou bem. Segundo quilômetro, 3-0 para mim. Derrei mi natação, na hora agarrei mi bici. Empecé a pedalear. Me duele as pernas, me duele minha espalda, me duele minha cabeça. Pero estou pedaleando.
4-0 para mim. E assim ele vai dizendo, e ele vai de 1-0 a 10-0 em 1 hora de treinamento, e termina com o pôr do sol, com o nascer do sol. Assim disse assim, 10-0 para mim. Por quê? Não porque era mais confortável estar ali, porque eu venci minha melhor excusa. Eu sei que é um vídeo de ele que é um creyente, me gusta isso, pero aonde vou acá é para nós outros, é que lá o reino de Deus é dinâmico. Vos tenés que moverse, vos tenés que hacer. La Biblia dice así en San Mateo 7:13: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A donde voy acá es que vivir no es fácil, morir es fácil. Porque morir, vos comer de qualquer maneira, hacer de qualquer maneira e viver nomás. E aí vai poner uma excusa em algo. Pero vivir da maneira adequada é difícil. Vivir pelo Evangelho não é fácil. O caminho de vivir com o Senhor é duro, é difícil. A porta é angosta, não é ancha. É difícil. E se alguém te dijo de contrário, é mentira. Porque sim, vamos ter persecução, pero temos que ter buen ánimo, porque Ele venceu o mundo. Estão acá com nós ou não? Pero tenho que entender que não é fácil. Ai, pero não é fácil. Elija o que não é fácil para vós. Estou falando do Evangelho de Jesus. Viva verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Ah, pero é tão difícil. O que é difícil verdadeiramente? Difícil é vós estar arrependendo-se de pecado cada vez, ou difícil é vós vencer a tentação? Elija tu difícil. Vaca da leite, sim ou não? Não. Vaca tem leite, pero vos tenés que ir sacar-se a leite da vaca. Pero muitas pessoas têm entendimento que a vaca dá leite como se a vaca legasse te regalasse um paquete de leite integral. Não é assim. Vos tenés que fazer hasta para sacar a leite de la vaca, porque a vida não é fácil. Estão comigo acá ou não? Mirar para alguém que está cómodo de seu lado e falar assim: a vida não é fácil. Pero o que vos vas a fazer dele vai definir tu futuro ou não. A pergunta não pode ser que é mais fácil a ser. A pergunta a ser hecha é: qual é o correto que eu tenho a hacer? Essa é a pergunta que nós devemos responder. Quédate acá comigo, Leslie, que agora vou começar a ministrar verdadeiramente. Muitos não avançam por pereza. Muitos não vivem no propósito do Senhor por pereza. Quantos vêm comigo? Pero o que é pereza? Pereza não é aquele que eu não quero fazer e não hago nada. Pereza é não fazer aquilo que eu devo fazer verdadeiramente. Pastora Karen, quando predicava, me desafiou semana passada, porque ele predicou um versículo que eu disse: esse versículo não está na Bíblia. E aí fui abrir, estava na Bíblia, que disse que: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre a mesma solicitud hasta el fin, para a plena certeza da esperança. Presta atenção, a fim de que não os hagáis perezosos, sino que imitadores de aqueles que por la fé e la paciencia heredaram as promessas. Los perezosos não heredarão as promessas. Quantos vêm comigo? Siga acá. Há dias que é muito mais fácil fazer as coisas e ser produtivo do que realmente fazer o que tenho que fazer. E isso se chama pereza. Muitas pessoas se escondem detrás de um trabalho de 8 da manhã a 10 da noite. ¿Por quê? Porque dizem que estão ocupados, pero em realidade muitas das vezes não estão ocupados, estão com pereza de ir para sua casa e enfrentar sua mulher que te espera. Muitas pessoas se escondem incluso no ministério, que sirve de todos os dias, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, e etc. Pero não é que solamente sirve, é que não tem coragem de fazer aquilo que deve ser hecho, que é cuidar de sua saúde, cuidar de sua família, cuidar de seus filhos. E de revés também, muitas pessoas não fazem nada. ¿Por quê? Porque têm pereza de fazer aquilo que de verdade necessitam hacerlo. Então, pereza não é não fazer nada, estar tranquilo. Pereza é quando vos necessitas descansar, não descansa. ¿Por quê? Porque não aprendeu a entender aquilo que deve ser hecho, aquilo que não deve ser hecho com Deus. Quantos estão comigo acá? Pero muitas vezes a pereza nos hace não fazer aquilo que temos que fazer, e nós nos escondemos atrás de outros lugares. Por exemplo, quantas pessoas têm problemas no matrimônio? ¿Por quê? Por pereza. Pero eu trabalho, vos não sabes, eu le mantengo a la tipa, ele hace todo, e eu le pongo todo em casa, e eu le pongo comida, eu pongo Netflix, hasta Prime, eu le firmei para que ele possa ter em casa.
Pero el matrimonio no es poner las cosas, el matrimonio es vos estar en las cosas. ¿Están entendiendo la diferencia? Pero personas tienen problemas con su pereza de solucionar sus verdadeiros problemas y empiezan a alienarse de otras actividades y ahí viven una vida rasa. Personas tienen problemas de solucionar su vida y tercerizan la culpa para la iglesia, como si el pastor o tu líder viviera con vos en tu casa. Y terceiriza la culpa, porque tiene pereza de ordenar su vida. La vida es tuya. ¿Están conmigo acá o no? Nosotros estamos juntos en la jornada, óbvio. Pero si vos tenés pereza de ordenar su vida, às vezes eu vou falar com as pessoas e aconselhar a pessoas, eu falo assim: ei, você tenés que arreglar sua vida. Pero vai dar um problema isso, pastor. Não vou a mover en eso. Mejor dejar nomás. Pereza. Pereza de hacer lo que tiene que hacer. Pereza não é falta de ganas para hacer algo. Pereza é não fazer aquilo que eu de verdade necessito fazer. Pereza não é não fazer, pereza é fazer o mais fácil. Quantos estão comigo acá entendendo o que estou dizendo? Pero eu trabalho muito, pastor, não tenho nem tempo de ir à igreja. Me encanta a igreja, pero não tenho tempo. Você tem pereza de arreglar sua vida com Deus. Essa é a realidade. Porque tempo, todos temos 24 horas ao dia. Esses dias me perguntaram assim: pastor, como vos haces para dar conta de todo? Trabalho, família, hijos. E eu lhe respondi: não dando conta. Porque não dou. Às vezes a pessoa espera na perfeição de onde não existe perfeição. A perfeição é ser parecido com Cristo. Todos os dias eu busco parecer com Cristo, mas eu não sou perfeito. Quantos estão entendendo isso acá? Deus não nos chamou para ser perfeito. Deus nos chamou para sermos imitadores dele. Ele sim é perfeito. Então, quando eu busco parecer-me com Ele, o nível de erros que eu vou cometendo vai diminuindo. Mas eu não posso ter pereza de parecer-me com Ele. Pereza não é não fazer algo. Pereza é não fazer aquilo que eu devo fazer. Pereza não é não ir para o ginásio. Pereza é não bajar de peso ou ir para o ginásio como vos deverias hacerlo. Não confunda as coisas. Marta e Maria, quem era mais perezosa? Eu não sei se Marta tinha pereza, pero Marta estava trabalhando muito, pero sin embargo, mesmo ela trabalhando, o Senhor les tirou a oreja e disse: Marta, está afanada, Marta. Ele podia dizer assim: Maria perezosa, Marta trabalhadora, pero Marta deveria arreglar seu relacionamento com o Senhor e estar aos pés de Cristo. Sin embargo, ela estava trabalhando. Quantos estão comigo acá entendendo o que estou falando? Isso não é uma excusa para que vos não haga as coisas. É uma excusa, ou seja, é uma direção para que vos hagas o que tenéis que fazer. É uma direção para que vos empece a hacer o que tem que fazer. Para de hacer muitas coisas e haga o que o Senhor te manda hacer. Pero se vos está haciendo o que o Senhor te manda hacer, siga haciendo. Pero vença a pereza, porque os perezosos não heredarão as herencias del Senhor. Deja de hacer todo ou deja de hacer nada, pero empieza a hacer lo que el Señor te llamó para hacer. ¿Cuántos están conmigo acá? Entonces no está relacionado a no hacer nada, está relacionado a cueste lo que me cueste, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué estaba haciendo Felipe detrás del eunuco? En movimiento, ele estava em movimento. E me pergunta para vos vas a vivir de pereza ou vai viver de propósito? Pero dá trabalho ele atrás del eunuco, sim ou não? Eu me imagino que sim. Ele não tinha um Nike Jordan, não tinha um ASICS para sair trotando. Ele estava com uma sapatilha detrás dele, pero ele estava. E vos? Tem pereza ou tem propósito? A hora que já estamos caminhando para o final, pergunta para essa pessoa cerquita de vós aí. Pergunta assim: vos vivis de pereza ou vivis de propósito? Seguindo a palavra. E como vou entender-lo, contestou, se nadie me lo explica. Assim que invitou a Felipe a subir e sentar-se com ele. El pasaje da escritura que estava leyendo era o seguinte: como o cordeiro foi levado ao matadeiro, como oveja que se mudece ante su tosquilhador, nem sequer abriu sua boca, lo humilharam e não lo hicieron justiça. Quem descreverá sua descendência? Porque sua vida foi arrancada de la tierra. Dígame usted, de quem habla o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Porque ele eunuco e Felipe, porque perguntou ele eunuco a Felipe. Então Felipe,
Começando con ese mismo pasaje de las Escrituras, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mi pregunta para vos acá es, hoy es un día lleno de preguntas, ¿verdad? ¿Vos conocés a Jesús? ¿Conocés a Jesús? Vos que estás en la iglesia, ¿conocés Jesús a punto de explicar para alguien que se acerca de vos? El eunuco no conocía. Entonces el Señor le envió a alguien que pudiera predicar. Si el Señor te envía a vos, ¿vos sabés predicar? Si el Señor te envía a vos, ¿vos querés predicar? Si el Señor te envía a vos, ¿vos vas a predicar? Porque Felipe podía estar, eunuco, Isaías. Vamos a ver dónde queda Isaías. Ay, Dios mío, no encuentro Isaías. Isaías, ¿qué es Isaías? Y yo no estoy hablando acerca de conocer o no conocer. Yo estoy hablando de que si vos tenés eso en tu intimidad, cuando vos estás en el público va a fluir. Mi pregunta acá es, ¿vos sabés hablar de Jesús? Vos que está en esa iglesia acá há más de 2, 3 años, ¿cuántos buceando en la palabra vos ya participaste? ¿O no tuviste tiempo? ¿O no quisiste? ¿Cuál es? Bueno, no participo del buceando en la palabra, pero estoy estudiando la Biblia, teología por lo menos, ¿sí o no? Si no, yo no sé de que si nosotros estamos hablando del mismo Jesús. No estamos hablando de la misma cosa. Pero voy un poquito más profundo aún. Tu manera de vivir hace que las personas quieran parecerse contigo porque vos es semejante a Jesús? ¿O no? ¿O cuando las personas te ven a vos, vos no te pareces con Jesús? Porque vive llorando, lleno de problemas, etc, 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 etc. No como si no pudiéramos tener, pero tenemos el autor de la vida con nosotros. Pasamos por problemas, pero tenemos que cambiar los problemas. El problema de ayer tengo que superarlo y ir avanzando y avanzando. No puedo ser un coleccionador de problemas iguales. ¿Cuántos están conmigo acá? Tu manera de vivir hace que las personas se acerquen. De acuerdo con tu manera de vivir, el Señor podía enviarte a vos para el eunuco. Así como vos estás hoy. Vem um ángel del Senhor e necessita predicar para alguém. Vos, internamente hablando, de tu coração, vos podia ser enviado para predicar para esse eunuco, sim ou não? Ou vos sos um creyente 007? Nadie sabe que eu sou creyente acá no trabalho, verdade? A orar, escondido, verdade? Ou vos sos um creyente tipo sou? Quem é um creyente tipo sou? Pergunta para mim, quem é esse pastor? Por fuera parece chipa, pero dentro é lleno de carne. Ou você é um creyente luz de stop. Por que luz de stop? Porque está prendido, pensa que pode hacer todo lo que quiera. ¿Viste Paraguay? Contramano, pero prendí la luz de stop. Eu não posso estacionar acá, pero tengo la luz de stop. Hay creyente assim, que pensa que agora es creyente e pode hacer todo. Não, eu puedo todo. Eu puedo todo. Não, vamos à fiesta. Sí, eu puedo todo. E aí, quando vê, está nadando em donde vos mismo estava estendendo a mão para dizer assim: Senhor, sácame de acá. E o Senhor te saca de novo. Óbvio que sim, quantas vezes sejam necessárias. Pero hasta quando? Estando acá, eu não tenho nada contra com nenhum lugar, de verdade mesmo. Pero me duele o coração quando eu vejo pessoas que vieram buscar algo, volver para o mesmo algo de onde eles mesmos quiseram sair e não foi nadie que buscou, foi o próprio Senhor que lhe buscou. Mi pregunta para vos é: que classe de creyente vos sos? Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mire usted, acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, ambos subieron el agua y Felipe lo bautizó. E eu vou terminando acá, sabe o que eu aprendo? Eunuco, Felipe podia dizer assim: eu não quero saber dele, vou a seguir minha viagem, vou a predicar para outra pessoa, na verdade, que seja mais fácil. Pero eu aprendo acá que eu não devo desistir de nadie por mais trabalho que me dê. Daria muito trabalho para Felipe sair correndo atrás de um carro. Pero eu te asseguro que tu vida deu muito mais trabalho do que sair correndo atrás de um carro. E minha vida traz mais trabalho do que sair correndo atrás de uma moto 1100. Porque eu me recuerdo que eu era o mais terco. Eu confessei para meu pastor 500 vezes que eu fumava marihuana. Le obriguei a ele a orar por mim 1500 vezes. E todo final de culto eu ligava assim:
chino. Fumé de nuevo, pastor. Quantas vezes eu lhe pedia para que orassem para mim, para que eu não ia mais para as festas? E quantas vezes eu deixei os evangelismos de participar das coisas da igreja para ir em festas? Sin embargo, o Senhor enviou Felipe para ir detrás de mim e não desistir de mim. Quantos estão acá? Eu me recordo que um dia eu estava, era esse momento do culto, e eu pensei, agora esse pastor vai ser um apelo e eu me vou abrir de cá. E fui sair. E salí calhadito, perfil bajo. Quando estava no meio do estacionamento, salió um amigo meu. ¿Dónde te vas? E eu me vou para casa. Ele, não, como para casa? Eu, sim, não. Ele é pastor. Ele disse, como para casa? Eu, não, irmão, eu fumo, fumo pedra, eu não entender com quem você está falando. Ele, sim, não. Se você te vas, eu também me vou. E eu disse, não, pero me vou a casa. Tu casa? Eu te vou. Disse que eu estou ocupado. Tu casa? Se é para tu casa, eu me vou junto contigo. Não te preocupes. Eu, não. Então, quédate na igreja. Não desistiu. Sabe quanto trabalho eu di para essa gente? Muitíssimo trabalho. Muitíssimo. Pero muitíssimo trabalho. Eu fui inúmeras escalas a servir, borracho. Me escondia detrás de um chicle. Me escondia detrás de uma ducha. Me escondia detrás de perfumes. Quantas vezes eu chegava tarde na célula para perder o olor do cigarilho que eu fumava antes de entrar, para que nadie se diera conta. Como se nadie se fuera a dar conta do olor do cigarilho, verdade? Pero não desistiram de mim. Mi pergunta para vós é: vos estás correndo detrás del eunuco ou vos está dizendo assim, não, esse dá muito trabalho? Não, Deus meu, se picha, verdade? Cada vez que eu vou falar com um líder, ele habla de los errores que ele mesmo cometia quando ele chegou, verdade? Se picha, não me contesta o mensagem, sai do grupo, não desista de nadie. Estão comigo acá ou não? Porque uma hora essa pessoa vai aparecer e vai ser como o eunuco e vai dizer assim, bautiza-me. E vai dizer assim, agora eu quero cambiar de vida. Pero vamos lá. O que passou acá com Felipe? O que passou com o eunuco? O eunuco foi bautizado. E Felipe foi arrebatado. E no mesmo momento que ele estava em um lugar, ele foi para outro lugar. Você pode pensar assim, que é isso? Eu quero viver esse sobrenatural. Pero antes de ele viver o sobrenatural, ele viveu o natural. Quantos querem viver um sobrenatural do Senhor? A ser natural. Porque o Senhor não vai ser por vós o natural. Eu e vós temos que hacerlo. Se nós não hacermos, o Senhor não nos vai trasladar para nenhum lugar. O Senhor não nos vai. Nós temos que fazer o natural para que pueda venir o sobrenatural. Como isso é o sobrenatural? É básico. Deixou a pereza e começou a fazer o que tinha que fazer. E aí sim ele pudo viver o sobrenatural do Senhor. Mas quando eu vivo o sobrenatural do Senhor, não se trata só de mim. Se trata de alcançar a vida de outras pessoas e cumprir meu propósito. Pero para que vos puedas alcançar a vida de outras pessoas, vos tens que alcançar tu própria vida e começar por ti mesmo. A ser natural. Quantos estão comigo? Cerra tus olhos, barra tu cabeça. Eu não sei como vos entrastes acá nesta manhã, mas o Senhor te está chamando. Não há que eu pueda ver com mis ojos um ángel del Senhor, pero sí eles estão acá. Porque a palavra diz que o Senhor daria ordens a seus ángeles acerca de nós. E eles estão acá, e o Senhor está acá. E Ele mesmo te chama por tu nome. E Ele te disse, haz o que tienes que fazer. Qual é a renúncia que você tienes que fazer? Que é que você tienes que deixar para trás? Que é que você tienes que apurar-se e ir correndo detrás do Senhor? Eu não sei como vos entrastes acá hoje, nesta manhã, pero há algo que solamente vos pode fazer, que é entregar sua vida para Ele. Começa de novo. Eu não sei onde te caíste, eu não sei quando te caíste, eu não sei quantas vezes te caíste no mesmo erro, pero em nenhum momento o Senhor queda contando quantas vezes. Ele conta quantas vezes você te levantaste. É na manhã de começar de novo. Às vezes não temos nada de nós mesmos, pero a graça dele é suficiente.
Nós vamos terminar esse culto adorando ao Senhor Jesus. Eu queria invitar-te a vós a poner-se em pé, se vos podés. Hacer dessa adoração tus palavras sinceras, verdadeiras. Obedeça a voz do Espírito Santo. Sé sensible a la voz de Él. Adora al Señor.